E aí, pessoal, Daniel Parque, consultor de segurança. Estou aqui para mais uma pílula diária de segurança. Sejam bem-vindos ao canal Teoria Geral da Segurança. O assunto de hoje é o poder paralelo, né? O poder que as milícias e as facções elas têm sobre a população e, invariavelmente, isso acaba afetando nas nossas atividades diárias, né? Para quem trabalha na indústria, né? Ou na área de serviços, né? A gente está o tempo todo tendo de sofrer, não tem outra palavra para isso, né? Com o poder que os milicianos e as facções têm, né? É, eu cresci na cidade de Campinas, né? Durante uma boa parte da minha vida eu morei em Campinas. E nós tínhamos algumas igrejas aqui no interior de Campinas, né? Próximo onde eu moro aqui, né? Hortolândia. E esse bairro aqui, Jardim Amanda, né? Isso aqui tudo, né? Na época que nós morávamos lá, né? É, Jardim Amanda ele é um bairro muito grande. Na década de 90 era conhecido como o bairro habitacional, né, o maior bairro habitacional, né, das Américas. E, bom, o que constitui uma cidade? Uma cidade tem que ter um pelourinho, né, isso não palavras minhas, mas o professor meu de história, uma capela, né, e uma praça. Isso eram os três constituintes, né, de uma cidade. O nosso Jardim Amanda tinha quase tudo isso. Só não tinha a praça, porque nós não tínhamos praças aqui nesse bairro, né? E eu acho que é o motivo pelo qual nós nunca fomos uma cidade, né? Mas aqui chegou a ter, né? Pelo que eu me lembro na época, mais de 40 mil habitantes, o que era mais do que pequenas cidades da região. Então era um bairro muito grande, né? E tem um simbolismo por trás disso, né? O pelourinho, que é o poste, né? Que o pessoal utilizava para castigar os bandidos. Então, para simbolizar que havia lei, né? A capela para simbolizar a presença da igreja, né? A igreja no caso, a igreja católica, né? E a praça, que era a sociedade, né? Para um local onde as pessoas pudessem sentar e conversar e haveriam feiras, haveriam exposições, haveriam uma troca cultural ali, né? Então, e isso depende muito da cultura da própria cidade, né? Então, se tem esses três elementos aqui, né? Lei, igreja, né? E sociedade, né? No caso, e lei eu falo Estado, né? Então, os três aqui seriam as três características de uma cidade, né? E nós teríamos então aqui uma cidade. Como a gente nunca teve praça, então a gente não se considerava cidade. Basicamente é isso. E perceba a proximidade de Campinas com São Paulo, tá, gente? Então eu não preciso dizer que aqui quem domina é o PCC, né? Não sei se vocês lembram em 2003, quando tiveram aqueles ataques, né? Da facção, né, aos policiais e morreram policiais, morreram bombeiros, né? Foi nessa época aí que a gente estava dominado, né, pelo o crescimento, né, das facções. A gente não tava, o Brasil não estava preparado para enfrentar o crime organizado, né? E a gente tem um outro exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, que é dominado pelo Comando Vermelho, né? Como eu já falei no vídeo, né, eu caí saindo do Cristo Redentor, eu caí aqui numa comunidade que era dominada pelo tráfico, né? Então o tráfico de drogas ela é bem dominante no estado do Rio de Janeiro aqui, né? Então o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, PCC de São Paulo, né? E eles expandiram pro resto do Brasil, né? Eu não sei como é que tá a situação no Nordeste, mas pelas notícias que eu venho acompanhando, realmente está bem feio aqui nos estados, né? Principalmente os estados que são governados por partidos de esquerda, né? Que aí o governo é mais leniente em relação ao crime, né? E aqui no Brasil nós temos essa situação de metade da cidade, né? Se a gente cortar a cidade no meio, assim, né? No meio, né? Toda a zona norte, toda a zona leste aqui, ela está dominada pelo tráfico de drogas, tá? Então, não existe mais assim um bairro seguro em Manaus. A gente tem ali, né? Depende muito o horário que você vai andar no bairro, às vezes é melhor nem ir para lá, né? Então a gente chama de aqui o bairro Jorge Teixeira a gente chama de Jorge Texas. Então, veio que a situação tá. Algumas regiões aqui, Valparaíso, trocas de tiro diariamente tem, né? Que briga por facção
briga de facção, né, no caso, para tomar um ponto de droga do outro e tal. Mas toda essa área aqui, ela é dominada pelo tráfico de drogas, né? Vira e mexe a gente encontra o corpo aqui nos, nessas vicinais aqui, né, nos ramais. E vocês devem ter visto muito disso daqui, né? Que é um muro, né, num bairro aí. Por favor, quando entrar na quebrada é vulgo de bairro, né? Abaixe o vidro e levante a viseira para sua segurança. Como é que é o PCC né, que deixou esse recado, né? Então, para as pessoas que forem entrar no bairro, né, se identificarem ali e tal. Olha o outro aqui. Proibido roubar. Risco de morte, né? Estão entendendo? Então, isso é estado paralelo. Isso é onde a polícia não chega, né? Então, os bandidos, eles ditam as leis. E acaba que a população está à mercê disso, né? Então, na hora que vai pegar um Uber para ir para casa, às vezes, né, precisa passar por um ponto de controle, né, dos traficantes e a população fica à mercê disso. Eu tive uma discussão acalorada, inclusive, com um secretário de segurança aqui do estado do Amazonas, né, quando eu ainda era chefe de segurança da Samsung. Eu comentei, né, que a polícia não estava em todos os lugares, todos ao mesmo tempo, e a população não se sentia segura, né, e as minhas palavras foram um pouquinho duras, assim, né? O secretário de segurança não gostou nem um pouco, né, inclusive esse bate-boca rendeu comentários. Eu até parei até de participar das reuniões com a Secretaria de Segurança Pública justamente porque as demandas dos nossos colaboradores não estavam sendo atendidas, né? Então a gente teve que resolver o nosso problema de outra forma. Outra vez que eu tive uma situação parecida, né, de contato aí com uma facção, na época que nós ainda morávamos, né, nesse bairro, né? Morei no Jardim Amanda até 2012, 2013, mais ou menos. Eu lembro, né, voltando da igreja, um casal amigo nosso lá da igreja também, né, foram abordados na avenida, né, por um camarada que estava embriagado, né, mandaram descer do carro e ele agrediu a motorista. A motorista porque era uma mulher. Eles estavam com a família toda dentro do carro e tal, e foi um negócio assustador, né. Aí a facção descobriu, né, que essa ocorrência aconteceu e existia uma lei, né, dentro do bairro e não pode mexer com evangélico, não pode mexer com crente, né? E se mexer com crente, o bicho vai pegar, né? Dito e feito, né? Dizem, né, que esse rapaz aí que agrediu, que estava embriagado e agrediu a membra da igreja, ele foi executado pelos traficantes do bairro, né? Então, e existe uma lei implícita dentro do bairro, né, que diz que não pode roubar. Se roubar, for pego, né, geralmente são pessoas de outros bairros, né, são meliantes de outras cidades até, que vêm até lá para fazer fita, né, que eles chamam o furto, o roubo. Aí quando eles são pegos, são descobertos aí pela facção, eles são executados, né, porque eles não querem chamar a atenção da polícia para dentro do bairro. É engraçado, né? De vez em quando a gente vê aí notícias, né, de pessoas que entraram por engano numa favela, né, e foram mortos, né, por ter sido confundidos ali com traficantes rivais, né, ou com a polícia, né. Então isso é o estado paralelo no Brasil. É uma situação muito triste até, né, que a gente vê como se fosse uma outra realidade, né, onde o Estado não consegue atuar, né, e a gente vê ali a população, a grande parte da população que mora nesses bairros são pessoas de bem, né, que só estão lá fazendo deles, né, acordar cedo, trabalhar, estudar e tá tentando viver ali em paz, né, e tem aí os narcotraficantes, né, e as facções aí que vêm para prejudicar a população, né. Então esse é o estado paralelo, tá? Bom, como chefe de segurança da Samsung, eu também tive algumas ocorrências, né, envolvendo faccionados, né? Eles têm um código, né, não dá pra chamar código de honra, né? Mas uma lei que eles vivem entre eles, né? Que mexeu com todos, enfim. E se o meliante ele se declara faccionado, ele tem algumas regalias dentro dos presídios até. E quando eles estão aqui fora, eles são obrigados a fazer alguma coisa, né? E eles utilizam a força que o nome da facção traz,
Então, minha esposa trabalha lá não sei aonde, né? Só que o primo dela é faccionado, né? Então a gente tem que ter medo dessa pessoa porque ele é um faccionado. De repente tá no trabalho, mexem com ela, toma cuidado, meu primo é faccionado, entendeu? Tipo, são coisas assim que a gente acaba se deparando no dia a dia, né? Às vezes a colaboradora vem falar com a gente, meu marido tá preso. E por que ele fez? Ele se envolveu aí com o pessoal do tráfico, né? A gente pergunta, né? Ele é faccionado? Porque pode trazer consequências negativas aí pros familiares também, né? Então, a gente toma muito cuidado com relação a isso. Acontece muito assim entre eles, né? Entre os faccionados eles se prejudicarem também, né? Então, para atingir uma pessoa, para amedrontá-la, para que ela não vá testemunhar em favor, né, de uma ocorrência, por exemplo, ameaçar familiares, né? Falar, então você que é fulana de tal, filha de não sei quem, a gente sabe, né? Então, onde você mora, qual que é a escola que você vai, que carro que você dirige. Então, eles utilizam disso para amedrontar, né? Até porque é uma figura oculta que a gente não sabe quantos são, né? Quem são, aonde eles estão, né? Então fica realmente uma sensação muito ruim, assim, né? Pra quem tá desse lado de cá, né? Tentando defender os colaboradores, né? Então, essa é a minha experiência com o poder paralelo, né? É o poder paralelo que eles tanto falam, né? Que ninguém consegue definir exatamente o que é. Meu nome é Daniel Park, consultor de segurança. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até a próxima. Valeu, gente.